Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Giovana Torres e eu tô aqui para estudar com vocês mais um artigo, que é a transformação digital na psicologia da espiritualidade no local de trabalho. O artigo ele foi feito pelo Yoshua Walter e a gente vai focar em 4 domínios, né, que são a psicologia, digitalização, espiritualidade e ambiente laboral. Esse artigo ele vai explorar o impacto da transformação digital na espiritualidade. E, enfim, a gente vai explorar isso daí. Eu não coloquei o sumário depois dessa parte, porque são várias partezinhas, como a gente vai ver mais pra frente. E o sumário ia ficar muito grande, ia ficar muita informação, então eu acabei tirando essa parte do slide. A gente vai para a seção 1, que é a abertura contextual. Nos últimos anos, a gente tem testemunhado uma transformação profunda e irreversível no mundo do trabalho. O que começou como uma migração gradual para o digital se tornou uma revolução completa durante a pandemia, quando milhões de pessoas viram seus espaços de trabalhos físicos serem substituídos por ambientes virtuais quase da noite para o dia. Essa mudança ela não foi apenas sobre onde a gente trabalha, mas sobre como nos relacionamos com o trabalho, com nossos colegas e, fundamentalmente, com nós mesmos. Enquanto as organizações corriam para implementar novas tecnologias e plataformas digitais, uma dimensão crucial foi largamente negligenciada: o impacto dessas transformações na espiritualidade do local de trabalho. E quando a gente fala de espiritualidade, a gente não se refere a conceitos religiosos ou dogmáticos. A gente se refere àquelas necessidades humanas fundamentais que dão significado e propósito à nossa existência profissional. Antes de a gente seguir aqui e ir para a seção 2, eu queria falar um pouco sobre a metodologia que foi utilizada nesse estudo aqui. Esse estudo ele adota uma abordagem conceitual baseada em uma extensa revisão narrativa da literatura existente sobre a digitalização, psicologia do trabalho e espiritualidade no local de trabalho. E também psicologia organizacional, tá? A metodologia ela consiste em uma análise qualitativa e teórica que sintetiza conceitos de múltiplas disciplinas, como psicologia, gestão organizacional, estudo de digitalização e pesquisa sobre espiritualidade. O autor ele realizou uma revisão narrativa abrangente que não segue um protocolo sistemático rigoroso, mas sim uma abordagem exploratória para mapear o território teórico e identificar conexões entre domínios que tradicionalmente são estudados separadamente. Essa escolha metodológica é particularmente adequada para temas emergentes e interdisciplinares, onde ainda não existe um corpo consolidado de literatura. Como complemento à discussão conceitual, o autor ele aplicou e testou o modelo proposto através de um estudo de caso real na Caleidos University of Applied Sciences. O estudo de caso ele utilizou métodos qualitativos, incluindo discussões informais com colaboradores, observação de documentos internos, e-mails e assuntos organizacionais. Essa abordagem permitiu capturar nuances e dinâmicas que não seriam facilmente formalizáveis através de métodos quantitativos e tradicionais. O artigo ele emprega uma estratégia de triangulação metodológica, ao combinar revisão de literatura com o estudo de caso, permitindo que as ideias teóricas sejam grundadas em observações empíricas de um contexto organizacional real. Essa abordagem ela é particularmente valiosa para desenvolver teorias em áreas nascentes de investigação, onde os constructs eles ainda estão sendo definidos e refinados. Agora a gente vai voltar, para a nossa sessão de slide. A gente vai falar sobre a espiritualidade no trabalho agora. A espiritualidade no contexto laboral manifesta-se através de 3 dimensões interligadas que respondem a anseios humanos profundos. A primeira é a busca por significado. Essa necessidade inata de encontrarmos propósito no que fazemos, de sentirmos que nosso trabalho importa e contribui para algo que transcende a mera execução de tarefas. A segunda dimensão é a autotranscendência, o desejo de contribuirmos para algo maior do que nós mesmos, de deixarmos uma marca positiva no mundo através do nosso trabalho. E a terceira é o pertencimento. Essa necessidade fundamental de fazermos parte de uma comunidade onde somos valorizados como pessoas integrais, não apenas como recursos produtivos. Essas dimensões elas não são acessórios opcionais no ambiente de trabalho, mas sim componentes essenciais para o bem-estar e o desempenho sustentável. A pesquisa ela demonstra de forma consistente que quando essas necessidades são atendidas,
as organizações colhem benefícios tangíveis em termos de engajamento, inovação e retenção de talentos. O desafio que se coloca atualmente é como cultivar essas dimensões humanas fundamentais num contexto cada vez mais digitalizado e virtual. A seção 3. A aceleração digital nos últimos anos consolidou que o Walter, a gente vai chamar ele de Walter, tá, gente? O moço aqui, o autor, a gente vai chamar ele de Walter porque o primeiro nome dele é difícil, então a gente vai chamar ele de Walter mesmo. O Walter, ele identificou como uma trindade digital que redefine radicalmente nossa experiência laboral. A plataformização refere-se à migração massiva para ecossistemas digitais, onde trabalhamos, colaboramos e nos relacionamos. A dataficação descreve o fenômeno pelo qual cada ação nos gera dados constantemente, criando um rastro digital detalhado das nossas atividades profissionais. E a algoritmização representa a automação crescente de processos decisórios através de sistemas inteligentes que influenciam desde a alocação de recursos até a avaliação de desempenho. O que torna essa transformação particularmente significativa é que essas plataformas digitais elas deixaram de ser meras ferramentas que utilizamos ocasionalmente para se tornarem habituais e onde a gente passa a maior parte das nossas horas nela. Esse ambiente digital constante cria uma nova psicologia do trabalho, caracterizada por uma conectividade permanente, que desfaz os limites tradicionais entre a vida profissional e o pessoal, por uma aceleração temporal que comprime prazos e expectativas. A grande contribuição desse trabalho é a proposta de um modelo integrado que demonstra como 4 domínios aparentemente distintos, eles estão profundamente interligados na experiência laboral contemporânea. O local de trabalho evoluiu de um espaço físico e definido para um conceito multidimensional, que engloba não apenas onde as tarefas são realizadas, mas também como as comunidades se formam e como os valores culturais são transmitidos e transformados. A digitalização, com seu trio de plataformas, dados e algoritmos, atua como um mediador poderoso que amplifica certas experiências enquanto diminui outras, criando novos caminhos para a conexão, mas também novos obstáculos para a intimidade genuína. A espiritualidade, ela representa aquelas dimensões humanas fundamentais que persistem independentemente do médium através do qual o trabalho é realizado, manifestando-se de formas adaptadas, mas não menos importantes no ambiente digital. E a psicologia funciona como o substrato, através do qual todas essas experiências são filtradas, processadas e transformadas em emoções, pensamentos e comportamentos concretos. O que esse modelo revela com clareza é que uma mudança em qualquer um desses domínios produz efeitos em cadeia através de todo o sistema, criando dinâmicas complexas que exigem uma compreensão holística para serem adequadamente geridas. A digitalização representa um impacto profundamente paradoxal na espiritualidade e no local de trabalho, criando simultaneamente oportunidades sem precedentes e desafios igualmente inéditos. Por um lado, a flexibilidade do trabalho remoto permite que muitas pessoas integrem melhor suas vidas profissionais e pessoais, encontrando um equilíbrio mais autêntico que honre suas necessidades integrais como seres humanos. As plataformas digitais também democratizam o acesso a comunidades globais de prática, expondo os trabalhadores a perspectivas diversas, que podem enriquecer significativamente sua compreensão e apreciação do próprio trabalho. Por outro lado, essa conectividade constante cria novas formas de sobrecarga e esgotamento, com a dificuldade de estabelecer limites claros entre tempo profissional e pessoal, levando a níveis crônicos de estresse digital. A natureza imediata das interações virtuais, embora eficiente para a transmissão de informação, muitas vezes falha em capturar as nuances emocionais e os sinais sutis que são essenciais para a construção de confiança e intimidade nas relações profissionais. O estudo de caso da Universidade de Caleidos ilustra vividamente essas tensões, mostrando como colaboradores que valorizam profundamente o propósito educacional do seu trabalho simultaneamente lutavam com a frustração de sistemas digitais mal implementados e com a dificuldade de manter a conexão significativa em um ambiente cada vez mais virtualizado. Agora, os caminhos práticos.
As organizações que desejam navegar com sucesso nessa complexa paisagem precisam adotar abordagens que reconheçam a natureza interdependente desses domínios. Isso começa pelo reconhecimento de que o bem-estar psicológico não é um luxo opcional, mas sim um requisito fundamental para o desempenho sustentável, exigindo investimentos concretos em recursos de saúde mental e na criação de culturas organizacionais que normalizem a discussão aberta sobre desafios emocionais e psicológicos. A tecnologia, ela deve ser constantemente desenhada e implementada para servir as pessoas, e não o contrário, com uma atenção constante à experiência do utilizador que minimize a fricção desnecessária e previne a sobrecarga cognitiva. Isso requer uma mudança de mentalidade que vai além da mera eficiência operacional, para abraçar critérios de qualidade de vida digital como métricas legítimas de sucesso na transformação digital. A espiritualidade ela precisa ser reconhecida como uma dimensão estratégica da experiência laboral, como programas estruturados que ajudem os colaboradores a conectar o seu trabalho individual com propósitos coletivos significativos e que criem espaços para a expressão autêntica de valores e crenças pessoais. Isso pode tomar a forma de grupos de recursos de colaboradores focados em dimensões específicas do bem-estar integral, ou de iniciativas que incentivem a reflexão coletiva sobre o impacto social e ambiental do trabalho da organização. A gente está atravessando um limiar histórico na evolução do trabalho. A gente se move em direção a um paradigma que o autor, o Walter, ele designa como espiritualidade no trabalho 4.0. Nesse futuro emergente, a tecnologia e a humanidade não são forçadas em oposição, mas sim parceiras sinérgicas na criação de ambientes laborais que permitam simultaneamente a excelência operacional e realização pessoal. Nesse contexto, o propósito organizacional ele deixa de ser uma declaração retórica para se tornar o coração pulsante da estratégia, influenciando decisões desde o recrutamento até o desenvolvimento de produtos, criando um fio condutor moral que guia a organização através de tempos de mudança acelerados e com incerteza. As pessoas elas passam a ser vistas não como recursos a serem otimizados, mas como seres integrais que buscam, através do trabalho, não apenas sustento material, mas também significado, crescimento e conexão. As organizações mais bem-sucedidas nesse novo paradigma são aquelas que conseguiram criar ecossistemas laborais que honrem a totalidade da experiência humana, integrando de forma harmoniosa as dimensões técnicas, emocionais e espirituais do trabalho. Isso exigirá uma reimaginação corajosa de práticas estabelecidas e uma vontade de experimentar novas formas de organização que sejam simultaneamente tecnologicamente sofisticadas e profundamente humanas. A transformação que enfrentamos não é meramente tecnológica, mas sim humana, em sua essência mais profunda. As escolhas que fazemos hoje sobre como integramos a digitalização com as dimensões psicológicas e espirituais do trabalho determinarão não apenas a eficácia das nossas organizações, mas também a qualidade das vidas que as pessoas conseguirão construir através do seu trabalho. Cada organização, independentemente do seu tamanho ou setor, pode começar com passos concretos, facilitando conversas autênticas sobre como a tecnologia está moldando a experiência laboral, criando espaços seguros para a expressão de vulnerabilidade e dúvida perante mudanças aceleradas, e investindo em iniciativas que demonstrem um compromisso genuíno com o bem-estar integral dos colaboradores. O caminho a seguir não é o da rejeição da tecnologia em nome do humanismo, nem o da subjugação do humano à eficiência tecnológica. Em vez disso, o desafio e a oportunidade está em co-criar um futuro do trabalho que aproveite o melhor do potencial tecnológico para servir aos mais elevados anseios humanos. Um futuro onde as pessoas possam usar ferramentas digitais poderosas não para se tornarem mais produtivas a custo do seu bem-estar, mas para se tornarem mais plenamente humanas no contexto de seu trabalho. À medida que a gente conclui essa exploração desse artigo, se torna cada vez mais claro que a questão fundamental não é se a gente deve abraçar a transformação digital. Essa escolha já foi feita pelas circunstâncias históricas e econômicas, mas sim que tipo de futuro digital a gente quer construir. A pesquisa apresentada aqui hoje, ela oferece não apenas um diagnóstico perspicaz dos desafios atuais, mas também um roteiro esperançoso para um amanhã laboral mais integrado e significativo.
O trabalho do professor Walter e de outros investigadores nessa área emergente sugere que é possível criar ambientes laborais que sejam simultaneamente tecnologicamente avançados e espiritualmente nutritivos. Isso exige de todos nós uma coragem moral e uma criatividade prática para reimaginar que é possível quando alinhamos o poder transformador da tecnologia com as aspirações mais profundas do espírito humano. O futuro do trabalho será, em última análise, aquilo que a gente coletivamente decidir fazer com ele, que a gente possa escolher sabiamente, criando não apenas organizações mais eficientes, mas também mundos laborais onde as pessoas possam florescer em toda a sua complexidade e potencialidade maravilhosa. Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês hoje. Um beijo e até a próxima.